terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço, te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em um mundo afogado em sombras, onde cada homem carrega dentro de si um pequeno abismo, existe uma história única. A história de um homem que caminhou sem medo e que enfrentou tudo que nós tememos. Hoje é a história daquele que chamam de Filho de Deus, mas antes de tudo foi o único homem verdadeiramente completo. Antes de nascer, já era perseguido. Antes de falar, já gerava medo. As profecias anunciavam um homem que viria para romper a escuridão, e todo homem que traz luz desperta a fúria das trevas. Nascido sem luxo, apenas feno, frio e silêncio. Um menino que cresceu vendo a dor, a injustiça, a pobreza, mas nunca deixou a se contaminar. Onde outros meninos aprendiam a temer, Jesus aprendia a resistir. Antes de pregar, Jesus cortou madeira. Antes de curar, ele suou, sangrou e cansou. Foi um homem comum que relevaria o extraordinário. E talvez seja isso que tornava tão perigoso. Jesus não teve uma infância fácil. Nascido numa estrebaria, entre animais, feno e silêncio, rejeitado antes mesmo do primeiro choro, perseguido por um rei. Que tipo de força nasce em alguém que já chega ao mundo como um alvo? Desde cedo, ele viu a fragilidade humana, a pobreza, a fome, a injustiça, mas não se contaminou com nenhuma delas. Enquanto outros meninos aprendiam a temer o mundo, Jesus aprendia a enfrentá-lo. Você precisa de ajuda. Não preciso. Mas logo você vai morrer. Engana-se, eu não morrerei enquanto não tiver cumprido a vontade de meu Pai. O homem que desafiou a própria humanidade. Jesus cresceu como um carpinteiro, sabia o que era sangrar pelas próprias mãos. Mas esse homem, criado entre ferramentas simples, carregava algo que ninguém mais tinha, uma vontade inabalável. A maior força não é a do corpo, é a da consciência, a força de quem sabe quem é e nunca se desvia. Com 30 anos, Jesus começa a sua jornada. Não uma jornada de glória, mas de confronto. Ele não atacou impérios, ele não formou exércitos, ele não ergueu bandeiras, ele fez algo mais perigoso, ele disse a verdade. A verdade que expõe, a verdade que incomoda, a verdade que faz homens fortes temerem. E é por isso que ele começou a ser odiado. Ser um homem de verdade não é ser invencível, é ser verdadeiro. E Jesus nunca fugiu de nada. Enfrentou os fariseus, enfrentou as autoridades daquela época, enfrentou a multidão e enfrentou a solidão, que foi o que te mais perseguiu no seu destino todo. Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Porque eu lhes digo, muitos reis, profetas gostariam de ver o que vocês veem, mas não enxergam. Que ouvem o que vocês ouvem, mas não escutam. Eu agradeço, Pai, de esconder essas coisas dos mesquinhos e sábios e revelá-las aos inocentes e aos simples. Um homem comum busca poder,
Um homem verdadeiro busca o seu propósito. Jesus andava entre os miseráveis, tocava os excluídos, levantava os quebrados. Só quem conhece a própria força consegue tocar a dor do outro sem se perder. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus enfrentou a traição, a rejeição, as mentiras e a incompreensão. Foi chamado de louco, de blasfemo. Em uma época da sua vida foi tentado no deserto, pela fome, pela sede e pela promessa de poder. Ele poderia ter tudo, mas escolheu ter nada. Diferente de religiosos de hoje em dia que pregam a teoria da prosperidade. Que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. Falando que você vai ficar rico, falando que você vai ser bem de vida, falando que você vai ter um carro do ano, falando que você vai ter uma casa milionária. Jesus nunca pregou isso. Jesus pregava a paz em sua vida, pregava o amor e pregava somente o necessário para você viver bem, que é a palavra de Deus. E só um homem verdadeiramente forte escolhe o caminho mais difícil. A Bíblia contava milagres, multidões e luz, mas algo que quase ninguém comentava eram as noites, quando o barulho cessava, quando os seguidores dormiam, quando o silêncio apertava e Jesus tinha só o momento dele. Nessas horas, Jesus chorava, sentia medo, angústia e a dúvida que ecoava em sua mente. Mas mesmo assim, Jesus continuava, porque ser homem não é não sentir nada, é continuar, apesar de tudo, seguir em frente e nunca desistir. Jesus sabia que morreria, sabia quem o iria trair, sabia como seria torturado, mas mesmo assim caminhou até lá. Como todos nós homens devemos fazer, que é não correr dos obstáculos, mas sim enfrentá-los. Nenhum grito, nenhuma fuga, nenhum pedido para ser salvo. Jesus, como Filho de Deus, podia pedir para ele mesmo ser salvo. Esse é o tipo de coragem que o mundo não entende. Jesus trouxe uma filosofia perigosa, uma filosofia que virou o mundo de cabeça para baixo. O maior é o que serve, o mais forte é o que ama, e o vencedor é o que sacrifica. Isso destrói qualquer ideia comum de poder. Ele redefiniu o que pode ser forte e o que é ser homem. Para Jesus, o poder não era dominar, era libertar. E o que faz Jesus ser o único homem verdadeiro? Não foram os milagres, não foram as multidões, não foi o título de Messias, foi a sua humanidade, a capacidade de sentir dor e não desistir, a capacidade de amar sem esperar o retorno, a capacidade de enfrentar o mal, mesmo sangrando. Jesus foi o único homem que viveu plenamente o que acreditava, o único que não se corrompeu, o único que não rompeu com a verdade, nem quando isso custou a sua vida. Entre sombras e séculos, entre guerras e impérios, o nome dele continua ecoando. Não é porque era um Deus distante, mas porque foi o homem, um homem completo, um homem absoluto, um homem verdadeiro. E talvez, se todos nós tivéssemos um fragmento dessa verdade, o mundo seria menos escuro.